Estamos aqui de volta para mais uma videoaula, a continuidade da nossa videoaula passada. Na videoaula passada, eu estou aqui fazendo aqui a disposição dos tópicos que nós vamos estudar na teologia sistemática. Teologia propriamente dita é a teologia que fala sobre o ser de Deus. E também angelologia é uma consideração dos fatos relacionados com os anjos, os que não caíram e os que caíram. Ou seja, os anjos eleitos, que estão ali servindo ao Senhor, que louvam o Senhor, têm acesso à glória celestial, e os anjos caídos, que Deus ordenou habitarem sobre essa terra. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a esses tópicos. E o próximo tópico é antropologia. Vem de duas palavras gregas, antropos mais logia, que é uma derivação da palavra logos, quer dizer palavra. E o que é antropologia? É uma consideração dos fatos relacionados com o homem. Ou seja, na realidade a Bíblia é cristocêntrica. E quando se fala de cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, é que tudo está em volta do Senhor Jesus, que é o Filho do homem, que o Espírito Santo o introduziu nesta terra através de uma virgem chamada Maria. Então nós vamos estudar na Bíblia sobre esse tema, antropologia. O que a teologia sistemática elaborou para que nós possamos ter conhecimento o que é o homem. Não somente, nós vamos estudar aqui o homem no sentido biológico, mas sim no sentido espiritual. Porque todos nós temos um espírito, é claro. E esse espírito vem de Deus, esse espírito que anima o corpo, esse espírito que interage através do corpo, e esse espírito um dia voltará para Deus, conforme a Bíblia Sagrada diz. E vamos estudar também sobre amartiologia. O que é a amartiologia? É uma consideração acerca do pecado que afetou o relacionamento do homem com Deus. Então, a amartiologia, armatos, mais logia, é essa consideração. Como é que o pecado afetou o relacionamento do homem com Deus? E como é que o pecado, ele também continua afetando esse relacionamento? Como é que o pecado poderá afetar esse relacionamento? Tudo isso nós vamos estudar dentro dessa área da teologia sistemática. O próximo é cristologia. É uma consideração de todas as escrituras relacionadas com o Senhor Jesus. Cristologia, o estudo sobre Cristo. Onde que estava Cristo quando o Senhor formou o mundo? Aonde estava Cristo quando ele foi introduzido? De onde ele veio e como ele foi introduzido? Como que se deu isso, essa introdução do Cristo ao mundo? Havia algum relacionamento desse Cristo antes da fundação do mundo? Então nós vamos estudar a humanidade de Jesus, a deidade de Jesus na forma do homem, e essa é uma proposta desse departamento da teologia sistemática, cristologia. E também soterologia. Eu quero que cada um de vocês vá se acostumando com esses termos técnicos, porque são termos usados no mundo acadêmico, teológico. O que é soteriologia?
é uma consideração dos fatos relacionados com a salvação. Ou seja, como é que o Senhor elaborou esse plano de salvação? A partir de quando? Como é que ele foi desencadeado na terra? Como é que Deus formou uma família? Como é que esses servos de Deus são chamados os primogênitos? Como é que eles viveram? E o que Deus preparou para eles? Quais as promessas que Deus fez a Adão lá no Éden? Então a soteriologia é uma consideração dos fatos relacionados com a salvação. Quando falamos aqui de salvação, é a salvação eterna. E aqui também nós vamos estudar sobre pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneumatologia é uma consideração das Escrituras relacionadas com o Espírito Santo. Onde estava o Espírito Santo na criação, na fundação do mundo? Qual a função do Espírito Santo no Antigo Testamento? Qual a função do Espírito Santo no Novo Testamento? Qual a função do Espírito Santo nos dias atuais? Então nós vamos estudar acerca dessas considerações dos fatos relacionados ao Espírito Santo. Também nós vamos estudar sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? É uma consideração dos fatos relacionados com a igreja. Ou seja, na teologia sistemática, na palavra de Deus, tem essa relação de Deus com a sua igreja. Eclesia. O que significa a palavra eclesia? É uma palavra grega. Tá ok? Mas isso aí fica mais para frente. E também nós vamos estudar sobre bibliologia, que é também um departamento da teologia sistemática. O que é bibliologia? É uma consideração dos fatos ou dos fatores essenciais relativos à Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela tem falhas? A Bíblia, ela tem uma autoridade? A Bíblia, como é que ela foi produzida? Como ela foi preservada? Como é que ela chegou até nós? Ela continua com aquela mesma força? Claro, é a palavra de Deus, mas nós vamos estudar todos esses fatores nesse ramo da teologia sistemática. E também nós vamos estudar sobre escatologia, escatós, mais logia. O que é escatologia? É uma consideração de tudo aquilo nas Escrituras que era preditivo na ocasião em que foi escrito. Ou seja, a escatologia, ela nos mostra o quê? Nos dá sinais. Ela nos marca aquilo que ainda vai acontecer. É difícil? É uma matéria difícil? Claro que é uma matéria difícil. Porque você viver o presente é uma coisa. Mas você tem muitas coisas escritas na palavra que é de fácil entendimento. Mas como é que se dará ou se darão esses fatos? Essa matéria escatologia, essa consideração de tudo aquilo nas Escrituras que era preditivo na ocasião em que foi escrito. Não obstante, conhecemos apenas noções, embora suficiente de Deus, podemos fazer a teologia baseada em que Deus existe e se relaciona com o mundo, e o homem é capaz de receber e compreender o que lhe é revelado, pois foi criado à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Ou seja, o homem ele pode compreender essa matéria. Ele pode compreender o que é passado por Deus para ele. Ele tem essa condição.
E tem o elo que o Espírito Santo realiza no interior do homem para que fique internalizado todo esse conhecimento. Ou seja, Deus se revela para o homem. Deus fala com o homem. Deus transmite sentimentos para o homem como se fosse homem. Deus se manifesta para o homem de formas em que o homem possa entender, contemplar alguns dos seus mistérios e receber algumas preciosas orientações.